Olá pessoal, 13ª aula da disciplina Circuitos Elétricos 1. Eu sou o professor Daniel Orquiza e hoje nós vamos estar abordando os indutores, o segundo tipo de elementos armazenadores de energia. Na aula de hoje, depois de fazer uma introdução sobre indutores, nós vamos falar um pouco dos princípios físicos, princípios eletromagnéticos para o entendimento dos indutores. Então é fundamental a gente recordar um pouquinho aí da física. Depois disso, nós vamos definir as grandezas elétricas mensuráveis no indutor, então corrente, tensão, energia e potência. E, por fim, assim como nós fizemos para os capacitores, nós vamos falar da associação série e paralelo de indutores aqui também. Então vamos começar lembrando que um fio retilíneo conduzindo corrente, ele já vai possuir uma indutância. Nós vamos definir posteriormente a indutância, mas se a gente perceber que a indutância é igual ao fluxo por unidade de corrente, tá? A gente vê que se um fio está conduzindo corrente, ele vai gerar campo magnético, portanto vai ter associado a ele uma densidade de fluxo magnético que é simplesmente definida como a permeabilidade do meio vezes o H, e se ele tem densidade de fluxo, ele tem fluxo magnético, Então ele vai ter um fluxo magnético circundando o fio, mas então ele vai ter indutância. Só que acontece que você pode aumentar essa indutância modificando a geometria do fio. Então se você enrolar o fio no formato de uma espira, uma única espira, um enrolamento com uma única espira, você aumenta a concentração de fluxo no interior da espira e, portanto, você consegue, dessa forma, mudando a geometria, alterar a indutância e obter uma indutância maior. Depois disso, se você fizer um enrolamento com várias espiras, ou seja, se você tiver uma bobina, você intensifica ainda mais esse fluxo magnético, esse campo magnético, tá? E daí você aumenta ainda mais a indutância. Então, por isso que o indutor, normalmente fabricado na forma de um enrolamento ou uma bobina. Mas daqui a gente percebe que até um fio retilíneo, ou um fio que está conectando elementos no nosso circuito, ele pode ter uma indutância que não é proposital, mas é uma indutância que eventualmente vai ser parasitária. Para algumas aplicações, por exemplo, em comunicações, altas frequências, essa indutância parasitária pode inclusive ser um problema, uma característica que se tem que lidar. Acontece que em circuitos elétricos nós gostaríamos de trabalhar com grandezas como tensão, corrente, energia, potência, e mais do que isso, trabalhar com elementos de parâmetros concentrados. Vamos lembrar desse termo. Então a gente prefere trabalhar com indutância, capacitância, resistência. Então você tem um dado elemento definido por um único parâmetro, do que trabalhar com os próprios campos magnéticos e elétricos diretamente, porque isso complicaria demasiadamente um problema que a gente pode trabalhar de uma forma bem mais simples. Então a gente define a indutância. A gente já adiantou lá, mas a gente vai considerar o nosso indutor como sendo um sistema que tem como entrada a corrente. Essa corrente vai passar pelo fio, então vai sair na outra ponta, mas a gente vai considerar que a saída é o fluxo magnético. Fluxo magnético. Então aqui a gente tem um indutorzinho ilustrado e você tem as linhas de campo magnético que estão passando no interior do indutor aqui. Tá? Esse cara aqui é o campo H, mas que vai gerar um fluxo. Se você integrar a densidade de fluxo magnético na seção reta do indutor, ali na seção circular, você calcula o fluxo. Então, tendo fluxo, a gente vai ter isso, um sistema onde a entrada é a corrente e a saída é o fluxo, e o fluxo vai variar de forma linear com a corrente, e o parâmetro de proporção aqui vai ser a indutância. Então o fluxo vai ser a indutância vezes a corrente que está percorrendo o fio, de tal forma que a indutância é o fluxo que atravessa o interior da bobina, fluxo magnético, por unidade de corrente que percorre o fio. Então, dessa forma, o indutor é o dispositivo e a indutância é a propriedade, que é definida como fluxo magnético atravessando o interior do indutor por unidade de corrente que circula no indutor. Fluxo φ dividido por I. Vamos lembrar que
esse fluxo e a corrente estão relacionados pela regra da mão direita. Se você, por exemplo, apontar o polegar na direção da corrente aqui, o sentido com que os dedos giram vai te dar o sentido do fluxo, tá? Mas é isso, indutância é propriedade, indutor é o dispositivo, e a indutância está relacionada com o fato de que uma corrente que percorre a bobina gera um fluxo magnético que no regime linear vai ser proporcional à corrente. Então a indutância é um parâmetro constante, o único parâmetro aí não variável no regime linear. Constante, na verdade, dá a ideia de variação no tempo. É mais rigoroso falar que a indutância no regime linear não depende da corrente, né? Independente do valor da corrente, ou seja, justamente porque você tem uma relação linear entre o fluxo magnético e a corrente. Se você plotar o fluxo magnético em função da corrente, pelo menos para o intervalo de interesse aqui, você vai ter uma linha reta, então você tem uma relação linear da indutância com a corrente. Se a indutância é definida como φ dividido por I, e você tem uma relação de linha reta, que ela vai ser a inclinação justamente a inclinação dessa curva aqui, tá? Não que isso sempre aconteça. Se você aumentar suficientemente a corrente, você pode sair do regime linear, né? Pode acontecer fenômenos aí como a saturação, se você tem um material magnético dentro do indutor, e você pode, né, de fato, sair do regime linear. Então, para tudo que nós vamos considerar nesse curso, a gente vai considerar que a gente está dentro da região linear em que o valor da indutância não depende da intensidade da corrente nessa faixa. Então, dessa definição, a gente vê, né, que se a unidade de fluxo é Weber e a unidade de corrente é Ampere, tá, a indutância vai ser dada em Weber por Ampere, que é equivalente a 1 Henry. Né? 1 Weber por 1 Ampere é 1 Henry. Então, a unidade de indutância é o Henry. Então, se a gente tem um enrolamento, né, vamos imaginar que a gente tem um enrolamento aqui, ele está preenchido por ar, na própria equação a gente vê que aumentando a corrente, a gente aumenta o fluxo. Mas, né, se você tem essa indutância aqui como um parâmetro constante, ela vai estar fixa para essa geometria aqui. Como é que a gente pode aumentar, então, essa indutância de tal forma que para uma dada corrente você vai ter um fluxo ainda maior, né? Então, como a gente pode aumentar a indutância? Então, uma forma de aumentar a indutância de um material é utilizar materiais magnéticos, materiais ferromagnéticos ou ferrites, materiais que vão ter uma permeabilidade magnética muito maior do que a permeabilidade do espaço livre, né? Do que o μ0, 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. E para isso você pode utilizar de novo, né, materiais ferromagnéticos, ferrites, tá? E materiais de forma geral que tem essa propriedade aqui. Então, no interior do seu indutor, por onde vai se concentrar a maior parte do fluxo, de fato, você colocar um material com alta permeabilidade, você aumenta a indutância. Então, nos materiais magnéticos, você vai ter uma resposta intensa do material ao campo magnético. Materiais magnéticos são materiais que têm uma resposta intensa a campos magnéticos. Lógico, todos os materiais têm alguma resposta magnética, alguma propriedade magnética, eles vão ter. Mas é isso, tá? Então, materiais que têm uma forte resposta magnética, então materiais magnéticos. E o efeito, né, que vai dominar vai ser o paramagnetismo de forma intensa dentro de materiais magnéticos. Então, significa o seguinte: os dipolos magnéticos que vão existir dentro do material, tá, e o dipolo magnético vai ser gerado aí em nível atômico por correntes em loop, né? Então, você imagina o elétron orbitando ao redor do núcleo, ele está descrevendo uma órbita que você pode aproximar por uma órbita circular. E com isso, da mesma forma que uma espira de corrente gera um campo magnético, esse movimento do elétron vai gerar um campo magnético, e a gente se refere a esse tipo de coisa como sendo um dipolo magnético. Então, a maioria dos materiais, quando ele está na ausência de um campo magnético externo, esses dipolos estão orientados em direções aleatórias. Uma vez que você aplica um campo magnético externo, os dipolos tendem a se alinhar ou se orientar a favor do campo externo, e eles, né, como que fortalecem esse campo total dentro do material, ou seja, eles aumentam a quantidade de fluxo magnético total dentro do material, porque agora você tem a resposta do campo externo e do campo interno gerado em resposta dentro do material. Faz sentido que seja assim? Então, esse é o efeito paramagnético. Além disso, uma
classe de materiais importantes aí que tem propriedades magnéticas intensas são os materiais ferromagnéticos. Os materiais ferromagnéticos, eles, né, além de o efeito preponderante ser o paramagnetismo, eles têm domínios magnéticos. Então, regiões microscópicas onde mesmo na ausência de campo, os dipolos magnéticos eles estão alinhados. Então, você tem aqui essa região onde os dipolos estão orientados para a direita, essa outra onde eles estão orientados na diagonal para cima aqui para a esquerda e assim por diante. Né? Vários domínios magnéticos que você consegue inclusive visualizar se você olhar o material no microscópio. Quando você aplica um campo externo, os domínios magnéticos que estão orientados a favor do campo externo, que está ilustrado em azul aqui, né? Então esse carinha aqui, por exemplo, ele vai crescer e engolir os demais que estão ao redor dele, em detrimento dos domínios que têm os seus dipolos orientados em outras direções. Eventualmente você vai chegar numa situação em que a maioria dos domínios está orientada a favor do campo magnético, porque, né, a resposta desse material é tão forte que isso pode chegar a acontecer. E daí, né, a gente lembra que nos materiais ferromagnéticos você tem o fenômeno da saturação. Imagina que a maioria dos dipolos já está orientado, né, mais ou menos a favor do campo. Se você aumentar ainda mais o campo magnético além desse ponto, a resposta do material não vai poder aumentar proporcionalmente, né? Então o campo magnético interno do material não vai poder aumentar em resposta a partir desse ponto. Então o material está saturado. Em linhas gerais aí você tem aquelas curvas de esterese, saturação e assim por diante. Então o material ferromagnético tem essas propriedades e eles têm uma permeabilidade magnética muito intensa. Mas não só os materiais ferromagnéticos são utilizados, né, como núcleo, como material ali no interior do indutor. Por exemplo, a gente pode citar aqui, a gente tem uma tabela com as propriedades magnéticas dos diferentes materiais. Né? Você tem diamagnetismo para materiais paramagnéticos, né, que tem respostas fracas. A gente não quer se concentrar nesses caras aqui. Materiais ferromagnéticos, que a gente acabou de mencionar, né, ele vai ter um momento de dipolo magnético bastante intenso, o que significa isso daqui quer dizer somente isso. Tem domínios e, além disso, dentro de todas essas classes, você também tem esses materiais ferrimagnéticos, ou ferrites. Então, eles vão ter, de forma geral, momentos de dipolo ou dipolos magnéticos com intensidade de campo bastante grande, desses dipolos, não tão grandes quanto as dos ferromagnéticos, mas bastante grandes. Então, esses materiais vão apresentar permeabilidades um pouco menores, mas ainda assim bastante grandes. Só que eles têm algumas especificidades, né, que os distinguem dos materiais ferromagnéticos. Tá? Então, momentos de dipolo adjacentes, eles são opostos. Então, até por isso, a permeabilidade não é tão grande quanto nos ferromagnéticos, mas ainda assim bastante grande. E além disso, tá, as ferrites possuem baixa condutividade elétrica. Então, os materiais ferromagnéticos, né, ferro, alnico, né, e assim por diante, né, liga de alumínio, níquel, cobalto e assim por diante, eles conduzem bem a eletricidade. E daí, se você utilizar esses materiais para fazer indutores como núcleos, eles vão conduzir corrente elétrica ali. Então você vai ter dentro do seu enrolamento um material que conduz corrente elétrica. Se conduz corrente elétrica, tem efeito Joule e ele dissipa energia. Você vai ter, então, um indutor que a princípio seria um elemento que é armazenador de energia, ele vai ter um pouquinho ali de dissipação. Você consegue superar essa dificuldade se você utilizar materiais ferrimagnéticos e ferrites, porque justamente eles têm condutividade mais baixa. E esses materiais são especialmente usados aí em altas frequências, né, em aplicações de telecomunicações que demandam altas frequências, porque daí esses efeitos das perdas se tornam ainda mais prejudiciais, vamos dizer assim, né, ainda mais detrimentais. Mas resumindo, você tem, né, diferentes tipos de materiais aí que apresentam resposta forte a um campo magnético e vão ter altas permeabilidades. Tá? Então, dependendo da aplicação, esses materiais podem ser utilizados para obter indutores com valores maiores de indutância. Por fim, aqui esse slide ilustra como a indutância depende dos parâmetros geométricos e do material do núcleo do indutor. Tá? Então, N aqui é o número de espiras, o número de voltas do enrolamento. Mi é a permeabilidade magnética do material do núcleo. Quando eu falo núcleo, é o material que está preenchendo aqui o interior, tá, da bobina. Essa é a área da seção reta aqui, né, área da seção transversal. E L é o comprimento, nesse sentido aqui, do indutor.
Então você vê, né, que essa expressão aqui que vai te dar a indutância para esse caso, né, do indutor aí na forma de uma bobina. Se essa é a indutância, né, ela é proporcional à permeabilidade magnética, como a gente tinha falado. Se você aumentar o Mi, a indutância vai aumentar proporcionalmente, né, proporcional à área da seção reta também, né, porque se você aumenta essa área aqui, o fluxo que vai atravessar essa área vai aumentar em proporção. Indutância é fluxo por unidade de corrente, e é inversamente proporcional ao comprimento do indutor. Então, diminuir o comprimento aumenta a indutância. Tá? Por fim, a indutância é proporcional ao quadrado do número de voltas. Então, se aumentar a densidade do enrolamento, né, o número de voltas do indutor, você vai ter um aumento aí com o quadrado desse número de voltas para a indutância.